Oi, dando para ouvir? Show. Bom dia a todos. Gostaria de convidar vocês a abrir as Bíblias no Salmo 73. Eu vou dar uma lida rapidinho no capítulo inteiro. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Por pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos para com os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente e da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, e a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim o Senhor os despertares. Ao despertares, desprezará a imagem deles. Quando o coração se me amargurou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Vamos orar? Deus, eu gostaria de pedir que o Senhor amoleça nossos corações para a verdade que esse texto contém, que o Senhor nos ajude a tirar o máximo proveito dele, tanto para que nós possamos nos aproximar do Senhor, quanto para que nós possamos ajudar pessoas que precisam dessa palavra. Em nome de Jesus, amém. Certo. Asaf é o compositor desse salmo. Era um levita muito estimado no tempo em que ele viveu. Os levitas são os membros da tribo de Israel, responsáveis pela adoração no templo. E eles eram também responsáveis pelo ensino e adoração a Deus. Tanto os sacerdotes quanto os sumos sacerdotes tinham de ser da tribo de Levi. Só os levitas podiam fazer esse papel. E Asaf não era só um levita. Ele foi nomeado por Davi como líder dos levitas que ministravam diante da Arca da Aliança, e ele era reconhecido pelos seus contemporâneos como profeta. Então ele não era um levita, ele era o levita. Então Asaf tinha um bom conhecimento sobre Deus, e confiava em Deus. E isso fica muito evidente no primeiro versículo do texto. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Esse princípio é muito importante para a compreensão do Salmo. Então a gente vai passar um tempo refletindo nele. O adjetivo bom que é usado no texto
significa ser generoso e favorável. Nós, por exemplo, temos nas nossas vidas grandes exemplos da bondade de Deus. A gente pode ver no testemunho da Gabi, e a gente sabe também que na nossa igreja ninguém chegou a perder o emprego durante a pandemia e as pessoas, mesmo as pessoas que pegaram o vírus, não passaram por grandes apertos de saúde. E vale notar que essas não são coisas que Deus prometeu para a gente. Deus nunca prometeu que Ele ia poupar nossos empregos, Ele nunca prometeu que a gente não ia passar por apertos na saúde. Mas Ele mostra para a gente a sua graça e bondade quando Ele garantiu isso para o pessoal da nossa igreja. E o versículo afirma que Deus é bom para os puros de coração. Essa questão dos puros de coração, o que é uma pessoa pura de coração, é um assunto um tanto complexo, mas para fins dessa mensagem vamos definir da seguinte forma: puro de coração é aquele que busca estar na presença de Deus e busca seguir os seus mandamentos. Portanto, a gente pode entender esse princípio de forma mais explícita como: Deus é generoso e favorável com aquele que busca se aproximar dele. Então, tendo estabelecido esse princípio, o autor do Salmo começa a discorrer sobre a sua luta. Nos versículos 2 e 3: Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Então essa é a luta de Asaf. Ele viu que os ímpios têm uma aparente prosperidade e isso quase levou ele a pecar. A palavra ímpio se refere a pessoas perversas, que vivem sem se importar com o que Deus pensa de suas ações. Essas pessoas geralmente caem em arrogância, pois confiam muito em si mesmas, nas suas posses, e geralmente confiam muito em seu próprio padrão moral. A palavra original, que a gente traduz como ímpios, destaca a mentalidade e o comportamento alvoroçado e incoerente das pessoas que se apegam a esse pecado. Agora, a inveja é um pecado extremamente perigoso, que é caracterizado quando sentimos indignação ao ver outra pessoa em circunstâncias que acreditamos merecer. Esse sentimento é proibido no 10º mandamento e está ligado ao ódio contra outras pessoas e contra Deus. Asaf afirma que teve inveja dos arrogantes quando viu a prosperidade dos ímpios. Então, a gente pode tirar o seguinte princípio: somos tentados a invejar aqueles que julgamos prósperos. No texto especificamente, Asaf está falando de inveja de pessoas ímpias, mas é possível ter inveja de pessoas que agem corretamente. Então, fica configurado um conflito de ideias no coração de Asaf. Por um lado, ele conhece o Deus de Isaac e Jacó, e ele sabe que esse Deus se revela como um Deus bom e justo, que não abandona os que são fiéis a eles. E essa ideia está resumida no primeiro verso do texto: Deus é bom para com os puros de coração. Por outro lado, o autor faz uma racionalização do que ele vê, ouve e sente, com base na experiência dele que está descrita nos versículos seguintes, e que permite que a gente observe 4 efeitos que a inveja tem na vida das pessoas que são afligidos por ela. O primeiro efeito é que a inveja nos leva a adotar uma visão distorcida das pessoas que invejamos. No versículo 4 e 5, temos: eles, no caso os ímpios, não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Eles estão livres dos fardos de todos e não são afligidos por doenças como os outros homens. Então o salmista olha para os ímpios e diz que eles não passam por dificuldades ou doenças e conclui que, por eles não serem afligidos por Deus, eles têm uma vida pecaminosa sem medo de punição. Os versículos seguintes: por isso o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, de sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca rogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e bebem suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento Altíssimo? Assim os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas.
Então o autor olhava a condição que se encontravam os ímpios, e ele via com os olhos a prosperidade deles. Ele ouvia com os próprios ouvidos as blasfêmias que eles proclamavam e que o povo de Deus, os outros israelitas, escutavam. E ele sentia que era afligido por males que pareciam não alcançar os maus. Agora, aqui eu estou falando que o autor sentia isso, mas acho que todos nós podemos nos colocar no lugar dele. Quando a gente vê, por exemplo, o nosso patrão, que é grosso com todo mundo, mas ninguém tem coragem de enfrentar. Ou quando a gente vê aquele político particularmente corrupto fazendo o seu 16º discurso de posse. Só que essa imagem, ela não reflete a realidade. A gente vai tratar disso um pouco mais para frente. E a gente consegue ver que a inveja distorce a visão que nós temos das pessoas invejadas. O segundo efeito da inveja Perdão, apertei o botão errado. O segundo efeito da inveja é que ela nos leva a adotar uma visão humanamente pragmática da vida. Com base na visão distorcida que Asaf estava tendo, ele conclui o que é apresentado nos versos 13 e 14. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Então Asaf está concluindo que todo o esforço e devoção que ele empregou para resistir ao pecado e caminhar com Deus não trouxe para ele nenhum bem, e que como os perversos não sofreram nenhum prejuízo por praticar o mal, então a coisa estava meio invertida. Só que perceba que a lógica dele se baseia especificamente em fatores terrenos e materiais. Eu estou ficando doente e eles não estão. Eu estou passando por tal dificuldade e eles não estão. E a gente sabe, como cristão, que não é assim que o mundo funciona. O mundo tem mais do que a parte material. E além disso, a conclusão que Asaf chega contradiz diretamente o princípio de que Deus é bom para os puros de coração. Porque se Deus de fato não liga para essas pessoas que estão fazendo certo ou fazendo errado, a ponto de que fazer o certo não ajuda você em nada, e fazer o mal não te traz nenhum prejuízo, então Deus é indiferente e injusto. Então a inveja nos leva a dar mais valor aos aspectos terrenos e materiais e nos leva a desconsiderar os aspectos espirituais e eternos. E isso nos leva ao terceiro ponto, que a inveja nos leva a ter raiva de Deus. No versículo 21 e 22 do Salmo: quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante, minha atitude para contigo era de um animal irracional. Então o salmista confessa que a inveja vinha acompanhada de amargura. E Asaf tinha raiva de sua condição, quando ele via a situação que ele julgava ser injusta, e com isso ele canalizava essa raiva para Deus. E tanto a raiva quanto a inveja prejudicavam o seu julgamento, impedindo que Asaf reconhecesse a bondade e a justiça de Deus. Portanto, a inveja está diretamente relacionada com a amargura, e ambos os pecados distorcem a nossa mente e nos levam a agir de maneira irracional. O quarto efeito da inveja é que a inveja nos leva para um caminho de traição. No versículo 15, se eu tivesse dito, falarei com eles, no caso, me juntasse aos ímpios, teria traído os teus filhos. Então, no versículo 15, o salmista admite que aceitar as ideias que ele mesmo estava falando nos versículos anteriores seria uma traição para com Deus e para com o seu povo. Isso porque ele era um líder espiritual do povo. Ele era um levita e ele era um profeta. Portanto, suas palavras e seus comportamentos eram levados em consideração pelo povo de Israel e ele tinha a responsabilidade de guiá-los para Deus. E isso vale também para a gente, como cristão. Nós agora somos os sacerdotes de Deus que temos a função de levar a palavra dele para as pessoas afora. E nós mancharmos as nossas crenças com coisas falsas e visões distorcidas não deixa de ser uma traição. Só que apesar de Asaf saber disso, ele não consegue conciliar as duas ideias contraditórias. A ideia de que Deus é bom para os puros de coração e o fato de que ele está vendo que os ímpios estão saindo ilesos e que no final das contas parece que eles são imunes a qualquer tipo de mal. E ele mostra isso no versículo 16. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Agora, a gente olhando de longe, é fácil a gente entender o que tem de errado com o que Asaf está vendo. Se a gente pegar lá os versículos, eles não são afligidos por doenças e não têm dificuldades como os outros homens.
Se a gente perguntar para qualquer pessoa sã se existe alguém que não fica doente, que não tem nenhuma dificuldade na vida, eles vão rir da nossa cara. Isso é um personagem de desenho animado, é um personagem de anime, isso não existe. Só que a inveja nos cega. E ela faz a gente desconsiderar as limitações do que somos capazes de observar. Então a gente vê a imagem que o cara quer passar, isso fica hoje em dia muito mais fácil com as redes sociais, e a gente assume que aquilo é tudo que tem para ver. Mesmo que a gente saiba na nossa cabeça que aquilo é limitado, quando a gente transmite o que a gente vê em crença, a gente desconsidera isso. E a inveja nos deixa tão cegos quanto Asaf estava, porque ela deixa a nossa visão, ela faz com que a gente crie uma opinião exagerada e divorciada da realidade. Então, nós não somos capazes de nos livrar da inveja por nosso próprio esforço, porque é a nossa própria lógica deficiente que nos entrega a inveja em primeiro lugar. E o perigo é que a inveja nos leva para longe de Deus e nos leva para mais próximos dos ímpios. Existe uma quantidade assustadora de cristãos que estão estagnados nessa situação, principalmente entre os jovens. Como diria o pastor Sacha, eles morreram no versículo 16. E eles não têm como escapar disso por conta própria. Então eles estão literalmente presos. E da mesma forma que Asaf, esses cristãos estão confusos e revoltados, incapazes de encontrar paz e satisfação por causa de sua própria visão deturpada sobre a vida. Então, como nós podemos nos libertar das ilusões que nós mesmos criamos? E o próprio texto de Asaf nos entrega a solução para a inveja. A única salvação para a inveja, ou para um coração invejoso, é direcionar o foco para Deus. Asaf diz no versículo 17: até que eu entrei no santuário de Deus, e então eu compreendi o destino dos ímpios. Então, para conseguir restaurar uma visão sã de mundo, Asaf recorre ao Senhor. Note que a inveja nos leva para longe de Deus, e por isso ela é tão perigosa, porque Deus é a única solução para a inveja. Então, através da comunhão com Deus, Asaf passa a entender o destino que aguarda as pessoas e que as pessoas que ele invejava, e ele passa a ser capaz de enxergar as circunstâncias de um ponto de vista divino. Então não existe outra forma de se livrar efetivamente da inveja, além de buscar comunhão com Deus. E a comunhão com Deus é estabelecida principalmente por meio de oração, estudo da Bíblia e meditação na palavra. Mas é importante lembrar que, embora o momento devocional seja essencial para a caminhada cristã, nós devemos buscar ter comunhão com Deus em todos os momentos de nossa vida, mantendo Deus em nossas mentes e buscando depender dele. E isso que significa direcionar nosso foco para Deus. E o salmista descreve a nova percepção da realidade nos versículos seguintes, e a gente pode ver 3 formas que o fortalecimento do seu foco com Deus o libertaram da inveja. Primeiro, direcionar o foco para Deus nos permite perceber que a prosperidade dos maus é passageira e traiçoeira. Versículo 18 e 19: certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Então, Asaf não podia ver nada do que estava na frente dos seus olhos, mas Deus sabe tudo o que se passa na vida oculta de cada um. Asaf havia se esquecido do futuro que aguardava os ímpios, mas Deus tem esse futuro na palma da mão e ele ajuda o salmista a se lembrar. O salmista não tem mais inveja dos maus, porque agora ele entende que a prosperidade deles é passageira e traiçoeira, e que no fim da linha, nada que eles valorizam vai servir de nada. Ele olha para as pessoas que ele invejava e vê que não passam de reis autoproclamados em castelos de areia, e que a arrogância com que eles exibem os seus atos maus é a loucura similar ao de um homem que apresenta orgulhosamente a pá que usou para cavar a própria cova. Gente, só existe um tipo de pessoa mais louca que esses homens. São as pessoas que olham para eles e falam: queria que fosse eu. A segunda forma que direcionar o foco para Deus nos ajuda a se livrar da inveja é que isso nos permite enxergar o nosso próprio pecado com clareza. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Então, ao conhecer mais a Deus e confiar mais nele,
Asaf não apenas adquiriu um entendimento mais amplo referente à situação dos ímpios, mas ele passou a compreender melhor a sua própria condição de pecador. E agora ele consegue ver que as suas conclusões anteriores eram despregadas da realidade e admite, inclusive, o papel que sua inveja teve no seu péssimo julgamento. Então Asaf termina o seu salmo louvando a Deus. E daí nós podemos ver a terceira forma com que direcionar o foco para Deus nos permite reconhecer que direcionar o nosso foco para Deus nos permite reconhecer e desfrutar do cuidado de Deus para conosco. Eu vou ler agora dos trechos 23 a 28. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho, e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. O salmista reconhece que o que Deus tem feito por ele e o cuidado que ele tem recebido. Então ele não tem mais inveja dos maus, não só porque a glória dos maus é passageira e fadada a um fim horrível pela justiça divina, mas porque Deus ativamente mostra misericórdia e cuidado para com os que buscam estar na presença dele. E note que isso não se aplica só à inveja dos maus, porque mesmo se a gente tem inveja de uma pessoa boa, a gente ainda pode reconhecer as formas com que Deus tem cuidado de nós. Chamando um pouco a atenção para o versículo 24. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. Deus cuida de nós ao nos ensinar a servi-lo, e Ele ainda por cima nos recompensa por nossa fidelidade. Então Deus nos dirige com sua palavra e nos ensina a melhor forma de viver e nos recompensa por seguir os seus conselhos, além da qualidade de vida que seguir os conselhos de Deus já proporciona. No versículo 26, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e da minha herança para sempre. Então Deus cuida de nós ao nos abençoar com força que independe das nossas circunstâncias. O Senhor dá força para os que buscam servi-lo, e a força que Deus nos dá não depende da condição do abençoado. Diferente do ímpio, cuja paz depende de sua condição material, a força dos puros de coração vem de Deus e não pode ser abalada. E por último, no versículo 28, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Então Deus cuida de nós ao nos oferecer proteção garantida. Note que Deus nunca prometeu que Ele ia nos livrar de todas as dificuldades. Mas o Novo Testamento revela para a gente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós podemos confiar que todas as circunstâncias ao nosso redor foram minuciosamente planejadas com o nosso bem em vista, mesmo que elas sejam sofridas e mesmo que elas sejam desagradáveis. Então, quando a gente se mantém próximo a Deus e focado nele, a gente tem em Deus um abrigo seguro e estamos protegidos da inveja, de forma que nós podemos confiar que Ele vai estar sempre cuidando de nós. Certamente Deus é bom para os puros de coração. Eu gostaria de encerrar chamando o Maurício para orar pela gente. Beleza. Vamos lá? Vou usar esse aqui. Antes de orar, quero agradecer, talvez a igreja não está vendo todo o culto, essa reestreia do culto presencial parcial, mas para ele acontecer, muita gente, todo o grupo trabalhou bastante, continua trabalhando aqui todo equipamento, jovens que não estão aqui hoje, mas que trabalharam antes desse evento também,
O Lucas da Fabi também está dando uma força para nós aqui, deixar tudo direitinho também. E eu sou muito grato pela vida daqueles que fazem parte desse grupo. Eu e o Gustavo temos tido bastante alegria, né? O Gustavo também está aqui com a gente, e nesse trabalho que, de certa forma, nos preocupa pelo peso da responsabilidade que a gente tem na vida desses jovens, e ao mesmo tempo nos tranquiliza. Eu fico agradecendo a Deus e pensando muitas vezes que há certos lugares que se contentam em ter alguns jovens andando com Deus, e a gente não tem isso aqui pela graça de Deus. A gente tem os jovens todos andando com Deus por causa da graça de Deus, e porque cada um deles tem levado a sério aquilo que eles têm recebido do Senhor. Agradeço pela tua vida, Jean. Sei que não é fácil trazer a mensagem. Quero orar então por esse grupo e orar pelo Jean. Essa semana está começando um estágio em São Paulo. O que você foi? Não, a gente se alegra com isso, mas a gente sabe. Pierre Ângela já falou que foi uma choradeira lá, então a gente sofre, né? Mas vamos orar e pedir para que Deus também dirija a tua vida nessa semana que começa esse estágio. Também a Jo se formou essa semana, né? Colação de grau. Então aquela semana super emocional para a família Roberto. Então, vamos orar. Deus, agradecemos pela vida de cada um aqui, que estão participando aqui no culto. Agradecemos especialmente pela vida de cada jovem aqui do DNA, cada adolescente, participação deles para que esse culto fosse um culto dedicado a Ti. Louvamos o Teu nome nessa manhã, por o Senhor nos dar essa oportunidade de nos reunirmos novamente, tomando os cuidados. Obrigado pela tua proteção, pela tua provisão, tudo que está sendo feito. Agradeço pela vida de cada um, pela maneira como cada um tem correspondido aos desafios de seguir a Cristo, seguir a tua palavra, nas lutas de cada um aqui, nos diversos contextos de cada um vive, no contexto familiar, no contexto estudantil, profissional. Agradecemos porque o Senhor tem sustentado a vida deles, Senhor, e o Senhor tem preservado, guardado na Tua Palavra. E é na Tua Palavra que a gente sabe que, enquanto cada um observa a Tua Palavra, eles estarão seguros. Agradecemos por esse grupo todo, usando os seus dons, talentos, poderem exaltar o Teu nome. A gente sabe que eles têm crescido em amizade também. Pedimos que o Senhor fortaleça essas amizades segundo os critérios do Senhor, e que haja uma cumplicidade bíblica santa entre eles, como a gente tem observado e se alegrado nisso. Pedimos, Senhor, especificamente pela vida do Jean essa semana, que inicia um novo desafio profissional, agora usando o que ele tem recebido na universidade para começar um estágio. Abençoa ele, guia, faz com que a mente dele esteja sendo dirigida pelo Senhor nesses desafios que vão iniciar. Cuida do coração da família também, que fica, com certeza é um tempo de desafio aprendizado para os pais também, e pedimos que a gente possa ouvir cada semana a Tua boa mão na vida dele, na vida de todo o grupo aqui também, cada um no seu desafio, e só podemos louvar e exaltar o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é digno, como foi cantado aqui. O Senhor é majestoso, o Senhor é o Deus incomparável, e que o Senhor se torne cada vez mais a vida de cada jovem, de cada membro da nossa igreja também, o único alvo a ser buscado, conhecer o Senhor e viver segundo esse conhecimento verdadeiro, bíblico,
prático. A gente te agradece e te louva por esse culto, pela igreja estar participando, uns de uma forma, outros de outra, e pedimos que o Senhor nos torne cada vez mais aquilo que o Senhor planejou, aquilo que é bíblico. Louvamos o teu nome por isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa semana, pessoal.